Bom, hoje nós vamos dar continuidade a esse debate sobre a agricultura familiar e a agricultura patronal. Falar agora um pouquinho do outro sistema, o sistema patronal, ou também conhecido como modelo agroexportador. Esse modelo ele visa produção em alta escala, sempre visando a expansão da produção, busca também ganhos crescentes de produtividade, está sempre buscando incorporação de tecnologia, justamente para melhorar esses índices. Também visa alta competitividade junto aos mercados internacionais, ele não fica restrito ao mercado local. Teoricamente, como a gente até comentou na aula passada, se todo produtor continuar investindo, crescendo, procurando melhorar seus índices, fatalmente, um momento ou outro, ele irá se inserir nesse sistema. E, sem dúvida, foi esse modelo de larga escala de produção que elevou o Brasil às primeiras posições no ranking global de produção e exportação, no final da década de 60 e início da década de 70, com alguns estímulos públicos voltados para a agricultura. Esse sistema ele trabalha em cadeias produtivas, e cadeias ligadas ao agronegócio, que englobam lavouras, pecuária, extração vegetal, fornecimento de insumos e todas as áreas que dão suporte ao fluxo de produto até o consumidor final, desde transporte, comercialização, atravessadores, etc. Então, essa agricultura, nesse modelo, ela tem sua origem ali no final da década de 60, início de 70 e mais fortemente na década de 80, foi que ela realmente deu esse boom que a gente observa a produção brasileira de maneira bem destacada no mercado internacional, com forte investimento na geração e transferência de tecnologia, pública ou privada, utilização de maquinário e equipamento sofisticado, e é responsável por 33% do Produto Interno Bruto, PIB, e 41% das exportações totais, além de gerar 37% dos empregos brasileiros, com a agricultura. Mas na frente a gente vai fazer um destaque aqui. Então esse modelo foi o que permitiu essa alavancagem, esse crescimento grande da produção nacional em frente ao mercado mundial. Então hoje nós temos a maior produção de suco de laranja do mundo, nós somos 82% do suco de laranja produzido no mundo vem do Brasil, 38% da soja em grão, 29% do açúcar, 28% do café em grão, 44% do café solúvel, 23% do tabaco. Então, se você imaginar o mundo todinho, você ter esses percentuais sendo produzidos pelo Brasil é muita coisa. Somos ainda o maior produtor e exportador de carne bovina, o maior exportador de frango de corte, o maior exportador de álcool, o maior exportador de couro curtido. O crescimento do setor do agronegócio ele não fica recluso ao campo. Ele cria oportunidades de investimento em outros setores, de maneira geral, da economia. Então, há um estímulo também de outros setores, como a indústria, o comércio e a prestação de serviços. Como a gente viu, esse crescimento geralmente é em cadeia. Então, ele vai gerar emprego também em outros setores. Então, esse sucesso do agronegócio brasileiro, ele está atribuído ao quê? Essa visão empresarial e empreendedora, a exploração dos recursos de maneira intensiva, é produzir o máximo com o mínimo de custo, é buscando eficiência, os investimentos em tecnologia, controle de informações e gestão moderna. Então, nesse sistema, tipo industrializado, não é tão importante a manutenção de entes familiares no processo. Se isso ocorrer, ótimo. Claro que eles têm relações familiares também, mas se ele necessitar de trocar um gerente porque é filho dele, mas não está dando resultado, ele troca e bota um cara que vai trazer o resultado. Então ele busca gestão, busca resultado financeiro. Isso aqui, Então busca também redução de desperdício, fazer planejamento estratégico, uso de ferramentas criadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que isso aqui ajuda ele a comercializar, ajuda ele a investir, ajuda ele a financiar o seu custeio, tais como Fundo de Investimento do Agronegócio, Seguro Rural, Fundo Setorial do Agronegócio, Warranty Agropecuário, Certificado de Depósito Agropecuário. Então, eles sabem utilizar esses recursos, eles sabem utilizar essas ferramentas dispostas pelas políticas públicas para a agricultura.
Então, são os dois modelos, né? Então, eles são modelos teoricamente diferenciados, e dessa forma, principalmente quando a gente está tratando dos mais diferentes, a gente tem que olhar isso de maneira, tratar isso de maneira como são diferentes. No entanto, esses conflitos, eles convergem ainda para esse discurso, né? Eles ainda têm essa, como o nome diz, conflito. A agricultura familiar num país onde ainda se tem fome, não se pode estimular a produção de produtos alimentícios para exportação. Quem é que vai falar isso aqui? É o agricultor familiar, que ele não quer o estímulo do outro sistema. Já o sistema agroexportador, o que ele ainda continua dizendo? Que a produção em pequena escala não atende à demanda atual por alimento. E aí ele está justificando a produção em larga escala, que é o modelo dele. Então, esse discurso que estão convergindo aqui, a gente tem que analisar ele com calma. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Por que esse está dizendo isso? Então a gente tem que pensar os motivos que geram esse discurso. Não existe um discurso neutro. Aqui eu vou citar algumas vantagens da agricultura familiar sobre o modelo agroexportador e depois o contrário. Na agricultura familiar, observa-se o quê? Mais práticas agronômicas ambientalmente mais sustentáveis, mais saudáveis. No outro modelo, o uso intensivo do solo pode promover uma degradação ambiental, se isso não for observado. Em geral, há uma maior regularização fundiária nesse modelo, e nesse aqui há uma maior concentração fundiária. Aqui há uma maior eficiência distributiva, melhor distribuição de renda e maior geração de emprego. Aqui há uma concentração distributiva, ou seja, uma ineficiência, eliminação de emprego, troca por maquinários, e consequente um aumento da pobreza ou da exploração. Aqui geralmente é desenvolvido em pequenas propriedades e redução da migração do campo para a cidade. Domínio de grande capital com a agroindústria impulsionando o êxodo rural. Pode haver aquisição dos terrenos desses trabalhadores inseridos aqui e ele buscar então o êxodo rural. Aqui a produção de alimentos é voltada para o mercado interno e aqui é voltada para o mercado externo. Há uma menor dependência de insumos, há um uso intensivo de insumos, sem se preocupar muitas vezes com a sustentabilidade disso. Aqui há uma maior preservação do patrimônio genético e aqui há uma maior utilização de produtos geneticamente modificados. Sempre observando, isso aqui é discurso, tá, gente? Então, isso aqui não é a opinião do professor Daniel, isso aqui é o discurso de um sistema em relação ao outro. Aqui, as vantagens que podemos apontar do modelo agroexportador em contraposição à agricultura familiar. Lembrando, agora é o discurso do modelo agroexportador. Modelo capitalista integrado ao mercado e com capacidade de reprodução. Então, você pode criar, por exemplo, um sistema de criação de frango de corte. Lá em Santa Catarina, você pode adaptar esse mesmo sistema para cá e produzir da mesma forma, com a mesma linhagem, só fazendo adaptações ao clima e à temperatura. Gestão descentralizada e profissionalizada. Aqui, geralmente, a gestão é familiar. Aqui há essa agregação de dizer que é uma agricultura de subsistência, com dificuldade para reprodução, inserção e integração ao mercado. Aqui há uma visão mais competitiva e com inserção internacional. Aqui há uma ineficiência produtiva e pouco competitiva. Produção especializada em alta escala com custos reduzidos. Produção diversificada em pequena escala com custos elevados. Intensiva em capital, uso de tecnologias modernas com produtividade elevada. Intensiva em trabalho e práticas produtivas convencionais com baixa produtividade. Forte dinamismo, fraco dinamismo econômico. Então a gente observa que um está apontando suas qualidades, mas querendo diminuir o outro, em detrimento do outro. Então, esse conflito, esse discurso que prega essa divergência, está fortemente marcado por uma carga ideológica, por interesse particular, interesse pessoal. E cada um vai aplicar sua visão de mundo para defender seus interesses. Isso desde que o mundo é mundo. Só que essa falsa divisão ela não tem fundamento. Pelo menos na minha opinião e desse autor aqui também, já que a agricultura familiar ela é um segmento do agronegócio. Às vezes a gente vê a gente não observa
um conhecimento geral da população sobre isso e considera a agricultura familiar como ele estando à parte do agronegócio. Só que todas aquelas produções que a gente citou, elas estão sendo representadas pela agricultura familiar também. Parte do que é produzido na agricultura nacional, ela tem a percentagem que é produzida da agricultura familiar. Então, se você vender um maço de cheiro verde, você fez agronegócio, você gerou renda com a agricultura. É agronegócio, não tem que ter essa separação. Então, hoje, Guilhoto, ele prega o quê? Que a gente tem que começar a observar e talvez até alterar esse termo agricultura familiar para agronegócio familiar, e assim permitir e visualizar uma coexistência de ambos os modelos. O PIB do agronegócio brasileiro, ele tem lá a agricultura patronal, o sistema agroexportador, mas ele também tem a agricultura familiar. E isso vai fazer o PIB do agronegócio. Então, a agricultura familiar está inserida no agronegócio. Então, é por isso ele sugere a alteração desse termo, para demonstrar, para ficar claro que o produtor familiar ele também está inserido no agronegócio. E aqui é a conclusão que a gente pode ter, realmente dados que não podem ser contestados, que agora nós vamos citar, em relação à agricultura familiar. É desenvolvida em pequenas propriedades, o sistema de produção é socialmente mais articulado, mas existe possibilidade de integração ao mercado, a gestão é familiar, a produção é mais diversificada e é realizada em pequena escala, realmente há um uso intensivo maior de trabalho e práticas produtivas convencionais, e há uma maior eficiência distributiva. Já no outro modelo, realizado em médias e grandes propriedades, o sistema de produção predominante é capitalista, integrado ao mercado, a gestão é mais profissionalizada, a produção é especializada em alta escala, e ela é intensiva em capital e uso de tecnologia, e há uma maior eficiência alocativa. Então, esses dados aqui já não é mais discurso. Isso aqui é facilmente observado por nós que estamos fora ou dentro do agronegócio. E era isso em relação a essa disputa, esse dualismo, era isso que a gente tinha para comentar. E até a próxima aula.